Irmão, você já ouviu aquele pregador? Aquele pregador converte as pessoas, viu, meu irmão? Ei, você já nunca ouviu falar aquele pregador lá? Menino, aquilo tem poder na palavra, hein? Difícil o cara ficar do mesmo jeito se ouvir aquele cara lá. É ou não é? Ai, quando tem aquele pregador, aí sim eu escuto Deus. Eu vejo tanto que eu preciso de Deus. Você já ouviu pessoas dizendo desse jeito? Pois é sobre isso que nós vamos falar hoje. Sou o Ronaldo Costa, do canal Vida no Espírito Santo, e o nosso assunto de hoje é por que apenas o Espírito Santo nos convence do pecado. Manda, Senhor, teu Espírito edifica a minha vida, Espírito Santo. Canal Vida no Espírito Santo. Inicio aqui com São João Paulo II, que nos diz assim: ninguém pode, todavia, convencer o mundo, o homem, a consciência humana, quanto a esta verdade inefável, a não ser ele mesmo, o Espírito da verdade. São João Paulo II está dizendo o oposto daquilo que nós iniciamos o vídeo, aonde nós atribuímos a certas pessoas a capacidade sobrenatural de convencer corações humanos e consciências humanas sobre quem é o Senhor Jesus, sobre qual é a realidade entre o bem e o mal, não é? E ainda bem que a gente se engana nesse sentido, porque eu vou me recordando sobre tantas histórias de conversões que aconteceram em lugares e situações mais improváveis. Estou recordando aqui do filme do Padre Stu, né? Uma luta pela fé. Ele que era um boxeador, filho de homens que eram afastados da igreja. O pai e a mãe deles não acreditavam em absolutamente nada. Tudo que o cercava era um ambiente onde Deus nem era nem ao menos mencionado. E esse cara alcançou uma fé tamanha, uma fé linda de se ver. Recomendo você a dar uma olhada nesse filme do Padre Stu. Estou certo que esse filme vai tocar o seu coração, e é disso que nós estamos falando aqui, meu irmão. Estamos falando daquelas situações onde, como assim? Como aconteceu uma conversão aqui nesse lugar? É porque o Espírito Santo, meus irmãos, sopra aonde quer. Você não sabe de onde veio e nem para onde ele vai. E o Espírito Santo adentra em lugares que nós nem vamos imaginar, nem cogitamos nos nossos pensamentos. Portanto, estar cheio do Espírito Santo, ouvi-lo, obedecê-lo é o fator X para que toda a missão dê fruto. Toda aquela pessoa que quer falar em nome de Deus, que quer evangelizar, ele deve possuir o Espírito Santo e permitir-se ser possuído pelo Espírito Santo. E muitas vezes a ação que o Espírito Santo vai agir nessa pessoa que se abre, ela pode ser pregando, ela pode ser cantando, pode ser agindo, e através de todas essas atitudes que brotam de um coração cheio do Espírito Santo, é que vai tocando os corações dos irmãos, trazendo pessoas a Cristo. É o Espírito Santo que inspira e impulsiona as pessoas nesse sentido de evangelizar. Eu vou deixar disponível aqui para você um vídeo chamado O Espírito Santo Protagonista da Evangelização, para você ver melhor. Olha o que São João Paulo II ainda nos acrescenta. O convencer é a demonstração do mal praticado em relação com a cruz de Cristo. O homem não conhece esta dimensão e não pode conhecer absolutamente separando-a da cruz de Cristo. Lá em Domino et Vivificantem, parágrafo 32, nós vamos ver essa citação aonde São João Paulo II fala que esse mistério do bem, esse mistério do mal, da iniquidade, são colocados dentro da consciência humana. Qual é essa esfera? Pela ação sobrenatural do Espírito Santo. O homem não consegue compreender isso por si só. Ele apenas enxerga o reflexo do mal no mundo.
o homem para entender o princípio do bem e do mal, aonde acontece o pecado e o pecado em relação à cruz de Cristo. Quando nós vemos esse Jesus Cristo, Filho de Deus, que desceu à terra e sobre ele levou todas as nossas enfermidades. Quando a gente ouve esse relato, ele não é apenas um relato histórico que nós ouvimos da nossa avó, que nós ouvimos de alguém, não. Ele é um fato que alcança a toda a humanidade. Todo o mal que há no mundo, Jesus levou naquela cruz. O coração, para experimentar o alcance dessa verdade, ele precisa ser visitado e auxiliado pelo Espírito Santo. É isso que São João Paulo vem falar para nós. Sem a ação do Espírito Santo, o homem permanece cego no pecado. Não compreende a cruz, não se relaciona com a cruz. Jesus, crucificação, se tornam algo histórico apenas. Por isso muitas pessoas falam de Jesus como se fosse um outro personagem histórico que a gente já aprendeu nas aulas de histórias que nós íamos na escola. Mas não, Jesus é alguém que foi enviado ao mundo pelo próprio Deus, com uma missão particular: atrair todos os pecados à cruz que ele carregou para nós e nos salvar e nos resgatar dessa comunhão que nos impede de experimentar Deus. Quantas pessoas querem amar, mas não conseguem, porque o pecado as impede. O pecado é a barreira que nos coloca uma parede entre nós e o nosso Deus, e tudo que nós podemos crescer e buscar da fonte divina, nós não podemos, porque permanecemos no pecado. Essa é a missão de Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo e o convencer o ser humano sobre essas verdades sobrenaturais entra na esfera da ação do Espírito Santo, que é uma esfera sobrenatural. Senão, não passa de uma história contada de pai para filho. Se alguém se abre o coração, sua alma, o seu espírito, então ele é exatamente aí, nesse momento, que o Espírito Santo dá início a um convencimento. Quando a pessoa de fato escuta, quando a pessoa de fato se desarma, quando a pessoa se coloca ali como alguém que quer ouvir a verdade, como alguém que ora a Deus, como alguém que se ajoelha, como alguém que se rende, querendo de fato descobrir a verdade sobre as coisas. Quando Deus percebe, quando o ser humano tem essa posição de humildade e não de presunção, de achar que sabe tudo, aí então Deus derrama esse Espírito Santo e nos envia essa graça que há no nome do Senhor Jesus, e o ser humano passa a descobrir a realidade sobrenatural e Deus presenteia com essa ação do Espírito Santo. Tudo isso acontece no coração do ser humano. Eu vou deixar outro vídeo aqui, o que de fato é abrir o coração para você que de repente não tem fé, para você que de repente não escutou a Deus, não reza. Dê uma olhada nesse vídeo. Permita-se surpreender para aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Aprenda que a fé não é privilégio de alguns, é uma dádiva que Deus derrama a todo mundo, a todo ser humano que resolve buscá-lo com sinceridade, não é? Lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículos de 10 a 11, vamos ler assim: porque o Espírito Santo penetra tudo, mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas que há no homem, senão o Espírito que nele reside? Assim também, as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Que interessante, ao mesmo tempo tão misterioso, que no batismo nós recebemos o Espírito Santo. E esse Espírito que perscruta, conhece o interior de Deus, o Criador, nos foi dado e também conhece o nosso interior. E assim esse Espírito que busca em Deus as respostas que o nosso coração tem como dúvida, como pergunta. E esse Espírito Santo que penetra Deus também nos penetra. E ele então traz de Deus toda a luz que o nosso coração precisa. O apóstolo está dizendo que o Espírito Santo é o penhor da graça de Deus para nós. O Espírito Santo
nos eleva a uma vida sobrenatural através das virtudes sobrenaturais. Vou deixar um vídeo aqui falando sobre as virtudes infusas, que são as virtudes sobrenaturais, para você conhecer essa obra do Espírito Santo que não cessa de acontecer no nosso coração, principalmente quando nós buscamos a oração cotidianamente, porque o Espírito Santo conhece aquilo que o homem faz e que é pecado. Ele sabe porque nos perscruta, ele nos investiga minuciosamente, assim como conhece o interior do Pai e nos dá a conhecer também todos os nossos pecados. Por isso que toda conversão acontece assim, sabe? A pessoa vai lembrando daquilo que ele fez e que de fato ofendeu a Deus. O Espírito Santo conhece essas coisas porque ele nos perscruta. E agora ele lembra todos esses fatos que ofendem a Deus e nos mostra Jesus crucificado. Esse Jesus que morreu por nós. E nós percebemos que Pedro falou naquela época lá, aquele Jesus que vós o matastes e pregaste numa cruz. Essa palavra agora se torna o próximo ouvinte, escutando Pedro dizendo que aqueles pecados que eu cometi também pregaram Jesus naquela cruz. É o Espírito Santo que convence isso. Ele que está aqui no recôndito da nossa alma, vai falando, vai lembrando, porque ele perscruta, ele observa minuciosamente e depois nos lembra. Lembra, Ronaldo, quando fizestes isso? Lembra, Ronaldo, quando fizeste aquilo? E já num processo de convencimento, nós vamos ficando compungidos do coração, arrependidos por ter feito aquelas coisas, mas fizemos de forma ignorante. Ao mesmo tempo, o Espírito Santo nos coloca diante desse amor de Jesus, que por nós fez algo tão lindo e maravilhoso, profundo, mas que custou a ele a própria vida, que é a sua morte e ressurreição. Quando nós entendemos que ele morreu em nosso lugar. São João Paulo II ainda acrescenta: não basta perscrutar a consciência humana como mistério íntimo do homem, mas é imprescindível entrar no mistério íntimo de Deus, naquelas profundezas de Deus, e buscar as respostas de Deus quanto ao pecado do homem. Não basta que eu saiba que eu tive pecados e que eu ofendi a Deus. Não. É preciso trazer as respostas de Deus para a nossa consciência, para aquilo que você, para aquilo que nós fizemos. E o Espírito Santo faz isso. Por isso, muitas vezes, nós quando vemos um recém-convertido, ele escuta aquela palavra certa, pontual. Às vezes a conversão dele se deu por algo que aconteceu na família. O Espírito Santo conhece e fala algo que aconteceu na família dele. E aquela situação toda é posto à prova. E aquela conversão poderosa se dá início. Olha como é que apenas o Espírito Santo nos convence do pecado, né? Aqui Jesus e crucificação deixa de ser aquela coisa histórica para ser a experiência de uma redenção, da misericórdia e do amor. Jesus não é aquela pessoa da história, do passado, não. Jesus é o meu Salvador. Jesus morreu por mim. Jesus é o meu Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos agora fazer uma oração ao Espírito Santo. Deus Espírito Santo, que eu receba as graças dos 7 dons, da inteligência, da ciência, do conselho, da fortaleza, da piedade, sabedoria e temor de Deus, para tudo crer, tudo esperar, para tudo cumprir, em ti confiar. Infunde teu amor em meu coração. Peço-te ser merecedor da tua proteção. Aceita-me como oferenda agradável. Teu olhar sobre mim seja sempre favorável. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima, irmão.